Olá, boa noite. Entramos no quarto dia de apuração das eleições americanas, com pouca diferença entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden. Aumentaram as trocas de agressões e acusações entre os candidatos e apoiadores. Pois é, essa diferença se mantém apertada, mas com inversão de posições entre os candidatos em estados-chave. Por isso a gente vai conversar agora com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, o Fábio Borges. Boa noite, Fábio. Conta pra gente como é que estão as apurações que não acabam das eleições americanas, Fábio. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Talento, viu? Olha, a apuração segue em 6 estados. A novidade é que, nas últimas horas, Joe Biden passou Donald Trump em números de votos na Geórgia e na Pensilvânia. O Biden também está na liderança no Arizona e Nevada. Trump tem vantagem apenas na Carolina do Norte e Alasca, mas está atrás de Biden na contagem de colégios eleitorais. O republicano permanece com 214 e Biden segue com 253 colégios. E quem somar 270 vai ser eleito. E outra novidade, como você falou, é que o estado da Geórgia, que tem 16 colégios eleitorais, vai ter uma recontagem de votos. Mauro? Pois é, Fábio, qual que é o motivo dessa recontagem na Geórgia? Bom, é porque Biden e Trump estão praticamente empatados, Mauro. Já foram apurados na Geórgia quase todos os votos. E o Biden tem 49,4% e Trump tem 49,3%. E a lei do estado permite que seja feita a recontagem se a diferença for menor do que meio ponto percentual. E o Biden está na frente com cerca de 2 mil votos entre os cerca de 5 milhões que já foram apurados na Geórgia. E a atenção agora está voltada para os outros estados que seguem em apuração. E seja quem for o presidente, Mauro, a missão desse novo presidente vai ser reunificar a nação que está dividida. Falamos das eleições americanas, agora vamos falar das eleições municipais aqui no Brasil, no próximo dia 15. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais já começou a preparar as urnas eletrônicas, Gabi. Pois é, os equipamentos recebem os dados de cada candidato e também são testados pelo TRE. É o que a gente vai ver na reportagem da Patrícia Contaldi. Mais de 48 mil urnas eletrônicas devem ser configuradas aqui no galpão do TRE em Belo Horizonte. Os corredores do depósito foram ampliados para garantir o distanciamento dos servidores. Os testes são rápidos. Cartões de memória com as informações dos candidatos são inseridos no equipamento. Cada um tem um pendrive. É ele quem vai gravar os votos dos eleitores. Depois, as teclas são testadas e o aparelho é lacrado. As urnas precisam ser zeradas e nós estamos fazendo a conferência de todas as urnas eletrônicas para que o eleitor não tenha problema na hora da votação. Este ano, além da segurança da informação, tem também a preocupação com a saúde. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral pede para que as pessoas que tiverem a Covid-19 a partir desta semana, ou seja, 14 dias antes do primeiro turno, não compareçam aos locais de votação no dia 15 de novembro. A medida vale para os eleitores e para os mesários. De acordo com o Plano de Segurança Sanitária do TSE, o mesário que estiver com febre ou algum outro sintoma da doença deve apresentar atestado médico e comunicar o caso ao órgão o mais rápido possível, para que seja feita a substituição. Já os eleitores têm 60 dias depois do pleito para fazer a justificativa, comprovando a falta também com um atestado médico. E para garantir a segurança de todos no dia da eleição, as medidas de distanciamento e higiene serão obrigatórias nos locais de votação. O mesário não terá um contato direto com o eleitor tão somente se aproximará e mostrará o documento a ele, se dirigirá à urna eletrônica após ter passado o álcool na mão, álcool gel que estará à disposição do eleitor, irá para a urna, fará o seu voto, saindo da urna também deverá passar o álcool gel. 99 pessoas foram presas em 10 estados brasileiros e em 4 países na 7ª fase da Operação Luz da Infância, que combate a pornografia infantil pela internet.
A Polícia Civil prendeu um homem na Taquara, zona oeste da cidade, no momento em que ele via imagens de pedofilia no computador. Os policiais apreenderam material em outros bairros da cidade e na Baixada Fluminense. 5 pessoas foram conduzidas até a cidade da polícia para prestar depoimento. Essas pessoas foram conduzidas para que prestassem declarações e esse material será periciado de uma forma mais profunda pelo Instituto de Criminalística. Com o laudo, nós avaliaremos se a investigação prosseguirá em relação a essas pessoas ou não. A polícia também fez buscas em outros estados, com prisões em São Paulo, Santa Catarina, Pará, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Sul. Ao todo foram expedidos 137 mandados de busca e apreensão no Brasil. As polícias da Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Panamá colaboraram com a operação para tentar cumprir outros 52 mandados nestes países. Em tempos de pandemia, as crianças e adolescentes estão mais tempo conectadas. Então, a polícia fez seu papel, mas é importante também que os pais e os responsáveis fiquem vigilantes, tá? Porque a internet é um lugar inseguro por natureza e quando a gente tem cuidado, fica tudo ok. Esta é a 7ª fase da Operação Luz da Infância, que investiga o compartilhamento de pornografia infantil desde 2017. No Brasil, a lei prevê penas de até 4 anos de prisão para quem armazena esse tipo de material. Quem compartilha pode ser condenado a até 6 anos. E em caso de produção de conteúdo, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. Desde o início das investigações, a Operação Luz da Infância já prendeu quase 700 pessoas acusadas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Mais de 1.400 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Em Belo Horizonte, a polícia fez uma operação para prender pedófilos condenados pela justiça. Um dos detidos é um mecânico que aliciava crianças em aplicativos de troca de mensagens. A operação foi coordenada pela Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente. Dos 8 alvos com mandados de prisão em aberto, 3 foram detidos e 5 são considerados foragidos. Entre os presos, um idoso de 80 anos, condenado por molestar a neta dos 6 aos 9 anos. O outro detido é um policial militar reformado de 51 anos, que foi denunciado pela própria filha de 16. A adolescente afirma que foi molestada nos últimos 3 anos. O caso que mais chamou a atenção dos investigadores foi o de um mecânico de 48 anos da cidade de Contagem, que aliciava meninas de 7 a 9 anos em aplicativos de troca de mensagens. Na casa dele foram apreendidos pendrives, cartões de memória e o celular. De pronto, a gente conseguiu verificar um conteúdo muito grande de pornografia infantil no celular. E verificamos várias conversas dele com crianças em que ele incentivava essas crianças a praticar atos libidinosos, inclusive com animais. Os dados mostram que, em média, 19 crianças e adolescentes são abusados todos os dias em Minas Gerais. De janeiro a outubro foram registradas mais de 5.800 ocorrências de estupro e abusos de menores no estado. Mais de 80% das vítimas são garotas entre 12 e 17 anos. E subiu para 14 o número de pacientes que morreram após serem retirados do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, hospital que pegou fogo na semana passada. Judite Lima da Silva, de 91 anos, e Marília de Oliveira, de 75, haviam sido transferidas para o Hospital Getúlio Vargas e morreram hoje de manhã. 3 idosas que não tiveram as identidades divulgadas também não resistiram. Outra vítima é Jorge Luiz Alves de Araújo, de 63 anos, que fazia um tratamento contra um câncer generalizado. Na última quarta-feira, o Hospital de Bom Sucesso retomou os atendimentos ambulatoriais nos prédios que não foram atingidos pelo fogo. A Polícia Federal investiga as causas do incêndio. E foi divulgada hoje a morte do responsável técnico pela cervejaria Baker, em Belo Horizonte. Ele era um dos 11 réus no processo movido contra a empresa por causa da intoxicação em bebidas da marca. Paulo Luiz Lopes tinha 40 anos e foi vítima de um acidente vascular cerebral. O responsável técnico que trabalhava na fábrica da Baker morreu no dia 27 de setembro, mas a morte dele só foi divulgada agora, porque o nome dele foi retirado da lista de réus na ação que vai julgar os casos de contaminação nas cervejas da marca.
Paulo chegou a ser acusado pelo Ministério Público por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Agora, 10 pessoas seguem como réis no processo. Os 3 sócios proprietários da cervejaria, que foram denunciados por vender, armazenar e distribuir produto contaminado, 6 engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da bebida e uma outra pessoa indiciada pelo crime de falso testemunho. 10 pessoas morreram e 16 tiveram sequelas graves por causa da intoxicação. Nesse ano desafiador, estudantes de todo o Brasil tiveram que superar as dificuldades do ensino à distância, pensando no Enem do próximo ano. Faltam menos de 3 meses para o exame e os olhos estão grudados na tela do computador. Aulas animadas e barulhentas. Professores que são quase um astropop. Mas esse modelo ficou no ano passado. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a rotina ficou bem diferente. Hoje é assim, olhos e ouvidos ligados na tela do computador. Devido ao confinamento, as aulas virtuais estão sendo, neste ano, as principais aliadas do aluno na preparação para o Enem. O computador já é um parceiro antigo da Emily, tanto que ela pretende cursar ciência da computação. E as aulas disponibilizadas nas plataformas digitais têm dado certo. Graças a Deus eu consigo estudar pela internet, pelo YouTube e até mesmo com as aulas da escola, que os professores fazem as videoconferências e as videoaulas também, os PDFs que eles mandam pra gente, até porque ainda não voltaram as aulas presenciais. Além das aulas online da escola, Yasmin busca mais conhecimento nos cursos disponibilizados na internet. A jovem que se prepara para fazer direito também conta com uma ajudinha especial. Eu também tenho a sorte e o privilégio de ter uma mãe que é professora de redação em língua portuguesa, então ela tem me ajudado bastante, mas o que mais está me ajudando mesmo é pegar provas anteriores, refazendo e assinar os meus cursos online. O exame, que antes da pandemia estava previsto para novembro de 2020, foi remarcado para janeiro e fevereiro de 2021. E mais de 6 milhões e 100 mil candidatos estão inscritos. Esta especialista em carreira e educação explica que, mesmo à distância, é preciso estabelecer uma rotina de estudo, mas com cuidado para não exagerar. Esse ano realmente está atípico, mas é fundamental que a gente não perca a motivação e a vontade de alcançar esse objetivo. E que a gente não esqueça em nenhum momento de buscar algumas coisas prazerosas, uns momentos de tranquilidade para equilibrar com esse momento difícil que a gente está vivendo. A motivação e a força de vontade têm sido companheiras da Ali Vitória. Com apenas 17 anos, ela já tem até dicas para outros jovens. Estude bastante, tenha fé, perseverança e se você não conseguir dessa vez, com certeza você vai conseguir na próxima. E olha, no 4º dia de apagão no Amapá, o cenário é de caos e desabastecimento, principalmente de água. 14 dos 16 municípios do estado estão sem energia elétrica. O prefeito da capital, Macapá, decretou estado de calamidade pública por 30 dias. A situação é caótica. Filas se formam em postos de gasolina e em supermercados e já há racionamento de alimentos. Nos poucos locais onde é possível encontrar água, há aglomerações e as pessoas carregam baldes na tentativa de abastecer as casas. Para a gente ter água, a gente teve que aparar a água da chuva para a gente lavar roupa, tomar banho, fazer comida. A gente teve que salgar nossa comida para poder ter alguma coisa, né? A água mineral sumiu das prateleiras dos supermercados. Outro item em falta é o gelo para conservar os alimentos. E para complicar ainda mais, apenas alguns postos de combustível estão funcionando. Mas não sabe a hora que... 5h30 da manhã aqui na fila. Nos supermercados, grande parte dos alimentos resfriados e congelados teve que ser descartada. Esta padaria já faz racionamento e limita a quantidade de pão que cada cliente pode comprar. Internet não tem e poucos caixas eletrônicos estão funcionando. Em meio ao caos, o aeroporto virou um ponto de socorro para recarregar os celulares. Um gabinete de crise foi montado em Brasília para tentar solucionar o problema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para acompanhar o que está sendo feito, mas reconheceu a dificuldade logística. Você só chega no Amapá ou de avião
ou de barco. Então não tem numa prateleira um transformador. E se tivesse para transportar, precisaria de um equipamento que transportasse 100 toneladas, 100 mil quilos. A previsão inicial do Ministério de Minas e Energia era de que o fornecimento de energia fosse retomado hoje. Mas, segundo o ministro, isso não foi possível porque a operação é muito complexa. Aviões da Força Aérea levam geradores para Macapá e também purificadores de óleo para abastecer os transformadores. A previsão é de que a situação seja normalizada em 10 dias. Agora, outros geradores termoelétricos estão sendo transferidos para o Amapá para que ele possa suprir o restante da demanda. E outro transformador será movimentado também para Macapá, para essa subestação, para termos 2 transformadores em operação e um outro terceiro será também movimentado para lá nos próximos 15 a 20 dias, para que nós tenhamos um transformador reserva também em caso de necessidade. Diante da situação, já há uma preocupação com as eleições municipais marcadas para o dia 15. Mesmo assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá garantiu que haverá condições de realizar o pleito. A falta de energia elétrica e água começou na noite de terça-feira, quando um raio atingiu uma subestação de energia em Macapá, a capital do Amapá. O incêndio na estrutura fez com que quase 90% da população do estado ficassem sem luz. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje nos estados de Santa Catarina e Paraná. O presidente visitou a capital catarinense para participar da formatura de 650 agentes da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o da Justiça, André Mendonça, acompanharam o presidente. O evento também contou com a presença da governadora interina do estado, Daniela Rainer. Bolsonaro cumprimentou os formandos e aproveitou o discurso para falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as eleições norte-americanas. Bolsonaro disse que Trump não é a pessoa mais importante do mundo. O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus. À tarde, Bolsonaro seguiu para o estado do Paraná. Lá, participou da inauguração da pequena central hidrelétrica Bedim, na cidade de Renascença. No evento, o presidente também falou sobre a política externa e voltou a dizer que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Ninguém no mundo, eu desconheço, tem fontes de energia limpas como nós temos, mas nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Bom, agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. O final de semana está batendo na porta e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. O que eu posso dizer é que as áreas de estabilidade continuam da região norte em direção ao leste do país, só que com menos força. No sudeste deve chover no período da tarde em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Em São Paulo, o final de semana será seco, não tem previsão de chuva e a temperatura sobe. 26 graus amanhã e 29 graus no domingo. Já no Rio de Janeiro, o sol aparece, mas não deve fazer muito calor e chove no período da tarde. 24 graus no sábado e 26 graus no domingo. No Nordeste, a previsão é de chuva no Maranhão, no Piauí e em boa parte da Bahia. O sol só deve aparecer nessa área que está em amarelo no mapa. No sul do Brasil, o sol está garantido em todas as regiões, mas pode chover no leste de Santa Catarina e na parte da tarde no sul do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o dia será quente e em Porto Alegre a máxima pode chegar aos 28 graus. No centro-oeste pode ter uma chuva fraca no período da tarde em algumas regiões e em Cuiabá os termômetros registram 39 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais.
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é considerado a inflação oficial do país, avançou 0,86% em outubro. Os preços dos alimentos e das passagens aéreas foram os principais responsáveis pela alta, que é a maior já registrada para o mês desde 2002. No acumulado do ano, o IPCA registra uma alta de 2,22%. Os dois principais tribunais brasileiros reforçaram a segurança dos computadores depois de um ataque de hackers que também violou sistemas do Ministério da Saúde e do governo do Distrito Federal. O presidente Bolsonaro disse que o invasor já foi identificado. A Polícia Federal faz investigações sigilosas para localizar o invasor e mapear o tamanho dos estragos causados e quais dados públicos podem ter sido acessados. Depois das invasões, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal resolveram reforçar os sistemas de segurança. A onda de ataques começou na quarta-feira. O primeiro alvo foi o Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu julgamentos e prazos processuais até segunda-feira. No Ministério da Saúde, a invasão aos sistemas ocorreu ontem e a rede foi desativada. Também na quinta, o governo do Distrito Federal foi alvo de um ataque cibernético e parte dos sistemas foi retirada do ar. A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando a invasão e tem algumas pistas do que pode ter facilitado os ataques. O que houve com o advento aí do teletrabalho, de você ter máquinas não protegidas na ponta, que a gente chama de endpoints, né? Essas pontas de acesso a essa nova realidade fez com que abrisse novas portas e novas brechas para o hacker entrar nos ambientes, né? Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e um bom fim de semana para você. Boa noite e aproveite seu final de semana.